Amém. Pastor Cristiano, como Vamos foi lá. sua experiência com o batismo no Espírito Santo? Você Meu já Deus. nasceu de novo numa igreja pentecostal ou não? Como é que foi o processo? Olha, pastor Paulinho, meu amigo. Vou lhe chamar de Paulinho porque eu tenho essa intimidade. Fica à vontade. Já direto, né? Meu Isso. amado, deixa eu lhe dizer, ontem, inclusive, para mim, ontem foi dia 21 de abril, né? E para mim ontem foi um dia muito emblemático, porque foi o dia que eu coloquei os pés na igreja, né? E para me tornar igreja, É. né? Eu frequentava, às vezes eu ia para a igreja, mas eu ficava um pouco, né, às vezes relutante, aquela coisa toda, mas no dia 21 de abril de 1994, eu tomei minha decisão por Cristo. E uma coisa aconteceu nesse período, porque eu me converti numa igreja pentecostal, uma igreja que acreditava nos dons. Infelizmente, essa denominação, ela não existe mais hoje, era a Igreja do Espírito Santo de Deus, aqui em Recife. Mas, então, olha o nome da igreja já, né? Igreja do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Passa pela porta falando em línguas já. É. Só que tem um detalhe, eu vou compartilhar isso com muito temor e tremor, né? Sim. Porque eu honro a vida dos meus pastores que me acolheram na minha ação inicial. Para mim, assim, foram preciosos. Mas existia todo também um sistema de crenças que a gente vivenciava naquela denominação, em que eu confesso que em dado momento deu um tilt aqui, né? Aham. No contexto do entendimento. Por quê? Deixa eu lhe dizer. À medida que nós acreditávamos no poder, no batismo no Espírito Santo, aquela denominação também tinha uma ação de um movimento muito forte em relação à questão de oração para libertar pessoas de demônios. Então, assim, Uhum. e essa oração, né, que a pessoa está lá endemoniada e expulsa, tudo, a Bíblia diz também. Então, eu não estou Sim. aqui detratando ou renegando isso, não. Nós Uhum. cremos no expulsar demônios Sim. também. Só que um detalhe: existia um sistema de crença em relação a sentimentos físicos. Exemplo, se em alguma reunião que nós tivéssemos, fosse uma reunião de oração para expulsar demônios, por exemplo, se alguém se arrepiasse, né? E alguns, não era uma coisa institucionalizada, não, mas alguns chegavam e diziam assim: se o arrepio for de baixo para cima, não é de Deus. Se o arrepio for de cima para baixo, é de É. Deus. Meu irmão, isso. Só que isso não era oficial da denominação, tá? Mas isso era meio que nos bastidores dos irmãos. E eu, novo convertido, Paulinho. Eita. Então, se um irmão mais velho, né? Um dia um irmão chegou para mim, porque aí isso aqui é sério, tá? Às vezes a gente quer pegar conselho dos irmãos, e às vezes os irmãos da igreja, com todo até zelo, mas às vezes eles têm um sistema de crença que não é o sistema de crença alinhado ao princípio da palavra na plenitude. Então, um Sim. conselho inicial, né? Pensa sempre em trabalhar essa questão, né, do teu aconselhamento com pessoas que são referência bíblica chamada por Deus para cuidar de você sobre isso, É. né? Você tem uma ideia, chegou um dia conversando com um irmão, ele disse assim: falar em línguas só dentro do templo. Eita. Não pode estar falando em línguas fora do templo. Meu Deus do céu. Agora imagine, novo convertido. Essas coisas eu ia ouvindo e eu ia dizendo assim: Jesus amado. Então, será que isso é verdade? Por um lado eu ia querer buscar na Bíblia, mas eu não tinha um entendimento tão forte sobre isso. Só Uhum. que aconteceu algo muito sério. Eu tinha sido batizado no Espírito Santo, num dos cultos, eu falava em línguas. E uma coisa importante nesse contexto é que eu tomei minha decisão para Cristo, e tomei minha decisão para Cristo valendo. Então, óbvio que a gente chega na igreja cheio de crecas, sujo espiritualmente, e vai havendo um processo de transformação, um processo, né, de lavagem pela palavra, como a Bíblia diz. Sim. E assim foi acontecendo comigo. Só que o detalhe vem aí. Então, eu falava em línguas. Só que um dia, numa dessas orações, né,
que reunia toda a igreja, vai expulsar demônio, aquela coisa toda. Eu senti um arrepio, Paulinho. Aham. De cima para baixo ou de baixo para cima? Aí é que é o detalhe, eu não consegui me lembrar desse detalhe. Eu fui conversar com uma pessoa, essa pessoa muito importante para mim, na época, inclusive, e essa pessoa disse assim para mim: Cristiano, eu acho que você foi batizado com um demônio. Eita, meu amigo. Paulinho, pelo amor de Deus. Ixi. E essa pessoa era uma referência para mim. Uhum. Na igreja, na denominação. Cara. Eu disse... Agora sim, uma coisa que eu tenho, meu irmão, é o seguinte. Peraí. Graças a Deus, isso desde 1994, gente. Uhum. E eu assim... Mas desde novo convertido, uma coisa que eu procuro desde para mim é ser bem sincero com Deus e com os homens. Então, eu cheguei para aquela pessoa e disse: olha, eu não quero esse negócio na minha vida, não. Eu não quero demônio na minha vida de jeito nenhum. Ore aqui, ele era uma autoridade, ore aqui, bote a mão na minha cabeça e expulse o que tiver que expulsar. Uhum. E ele impôs as mãos na cabeça. Paulinho, nem um arrepio eu senti. Né? Nem um arrepio eu senti. Mas aí depois que ele terminou de orar, disse: não, Cristiano, agora está tudo certo, agora é buscar para receber o batismo do Espírito Santo. E aí, meu amado, pense num parafuso que eu entrei. Por quê? Porque o efeito disso foi uma coisa muito séria chamada dúvida. Uhum. Né? E com respeito às questões espirituais, a dúvida ela vai ser uma brecha para quê? Para um enfraquecimento, ela vai ser uma brecha para você perder tempo. Tem gente perdendo tempo com dúvida, se fica na denominação, se não fica. Aí não faz nada. Ou seja, a dúvida paralisa, a dúvida não permite com que a gente se aproxime de Deus, que a Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus crê que ele existe e é galardoador do que eu busco. Sim. E aí onde vem uma questão interessante. Nessa época, eu já conhecia Verbo da Vida. Uhum. Só que não de frequentar, mas de ouvir. Por quê? Porque Verbo da Vida estava chegando em Recife nesse período aí, 94 mais ou menos, ou um pouquinho antes. E o Verbo da Vida se instalou inicialmente em Recife. Quando se instala em Recife, que parece que foi para Paulista antes, mas depois foi para Recife. Quando se instala em Recife, se instala mais ou menos a uma quadra ou duas da igreja que eu fazia parte. Uhum. Aí já foi outro contexto. Por quê? Porque muitos, na época, começaram a perseguir o Verbo da Vida. Sim. Por quê? Porque tinha um movimento de oração, de unção, e diferente do contexto que a gente acreditava nos dons, mas na operação das línguas, mas a gente não via o que eu comecei a saber que tinha no Verbo da Vida, que era as pessoas rindo, as pessoas correndo, né? E na denominação, quando alguém caía, quando alguém era algo relacionado não ao Espírito Santo. Sim. Aí é que o negócio pegou mesmo. Por quê? Porque começou uma efervescência denominacional. Uhum. Jesus amado. E eu com o meu conflito. Qual era? Jesus amado, eu não quero ser batizado com demônio, não. Eu quero ser batizado com o teu Espírito. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus, é sério mesmo. Só que, Paulinho, tem uma coisa importante nesse contexto todo, é que eu tinha uma vida. Eu tinha frutos na minha caminhada, graças a Deus, como permaneço avançando e crescendo nisso. Amém. Né? Mas eu tinha fruto na minha vida. Eu era novo convertido e comecei a me envolver na obra de Deus. Comecei a dizer não ao pecado. Comecei a sofrer perseguição por estar posicionado como cristão. Ou seja, se a gente colocasse no gabarito, demônio não podia estar de jeito nenhum operando. O gabarito dizia que não, porque a palavra não. Sim. Então, só que como eu era muito novo convertido, aquilo ficou. Uhum. Só que aí tem um detalhe, é por isso que eu estou fazendo o link de ontem. Porque ontem Deus me deu um presente.
Ontem eu fiz uma live especial, né, com Herênio Ramiro, profeta. Eu assisti uma parte. Assistiu uma parte, né? Foi Aham. maravilhosa, inclusive, muita gente foi curada na live e eu Uau. subi a live depois para o YouTube. E, Aham. e testemunhos específicos que ele tinha falado na live, a pessoa não tinha assistido na live e assistiu no YouTube e foi curada pelo YouTube. Que coisa tremenda, né? Aliás, Muito por bom. Jesus, através do YouTube, né? É, isso. E aí o que acontece? E aí um dia entrarei nessa história. Aham. Por quê? Porque acho que na sexta-feira, eu estava indo para a casa de uma família e ao sair da igreja, eu estava na igreja, para ir para essa casa, um evangelista da igreja chegou para mim e disse: Olhe, Cristiano, presta atenção agora, Paulinho. Uhum. Tem um endemoniado que está indo para essa casa que você vai agora. Eita. Olhe, ele coloca a mão na cabeça das pessoas. Meu irmão, meu Deus do céu. Imagina. Agora o que é que eu faço? Meu Jesus, só que eu tinha que ir para essa casa, Aham. né? Eu precisava ir, eu queria ir, inclusive. Uhum. E aí, meu amigo, eu chego lá na casa. Está Herênio pregando para a família, para mais alguns convidados. Ficou como um culto familiar. Aham. Só que eu já cheguei, meu irmão, com a cara fechada, Sim. né? Já assim, vendo ele, né? Como o maior inimigo da face da terra ali naquele momento, naquele lugar. Aham. E aí ele termina a pregação. Profeta, tu sabe, né, varão? Aham. Aleluia. Ele se volta para mim e ele diz de cara, Paulinho. Aham. Ele diz assim: E você? E olha, eu não sei se você pegou Herênio no começo, né? Herênio, ele compartilhou ontem, tem 27 anos na caminhada, né? Sim. E pelo que eu percebi na linha de fala dele, nesses 27 anos. Então, imagina, eu tenho 26. Aliás, eu acho que ele tem um pouquinho mais de caminhada, mas ele chegou a falar em 27, acho que foi de ministério, enfim. Aham. Agora, eu completei 26 anos ontem, que entrei na Sim. igreja para ficar. Agora, imagina, Herênio no começão, meu irmão. Você chegou a pegar Herênio no começão mesmo? Ah, eu fui conhecer ali em 2010 já, 2009. Ah, meu filho, ah, meu filho. Herênio era como é que a gente pode... A unção do boi selvagem, né? Assim. Aham. E ele flui muito nisso, mas assim, É, a gente sim, percebe um amadurecimento, como ele até falou ontem na live, né? Um sim. amadurecimento dele em relação aos dons, né? Eu achei Aham. interessante isso que ele colocou, né? Ele disse, os dons tá ligado ao Espírito diretamente. Então, Aham. quem precisa de amadurecer somos nós em relação aos dons. Olha que interessante. Sim, Aleluia. sim. E aí, ele se virou para mim e disse assim, e você já é batizado no Espírito Santo? Aí É, eu, meu Deus do céu, o que é que eu respondo para ele? aham. Agora é interessante. Dentro, eu sabia que era. Só que Uhum. aqui estava aquele contexto, que eu estava ainda, sabe, tinha acabado praticamente, estava vivendo aquela situação ainda. Sim. Aí eu disse a ele que não, por conta daquela coisa, né? Sabe assim, na Aham. dúvida eu vou botar que não. Aham. Você quer ser? Assim mesmo, levantava o olhão assim, ó, você quer Aham. ser? Aí eu disse, aí, ó a minha resposta, viu? Só que foi uma resposta acompanhada de uma oração interna, Sim. sabe? A minha resposta foi, eu quero ser com o Espírito Santo da Bíblia. Que fique claro. Que fique claro no céu, na terra e embaixo da terra. Eu falei assim mesmo, eu quero ser com o Espírito Santo da Bíblia. E Aham. a minha oração interna foi, Senhor, me protege, não me deixa ser enganado, não deixa demônio entrar, tá repreendido. Sim. Paulinho, ele olhou para mim e disse, céu da Bíblia!
Aí ele começou a pegar textos de Atos dos Apóstolos. Aham. Atos capítulo 2, onde fala da descida do Espírito Santo. Sim. Ele lia, aí perguntava, é esse aqui? Aí eu, é desse aí mesmo. É esse aí que eu preciso. Aham. Aí ele, Atos capítulo 19, saiu pegando, dando um passeio assim, sobre o Espírito Santo, sobre os dons, enfim. E confirmando, é esse aqui, eu disse, é esse aqui. Aí o que aconteceu? Ele pede para eu ficar em pé, e era isso acontecendo, e eu orando com Deus, e falando com Deus, Senhor, me protege. A tua palavra diz que se eu pedir pão, o Senhor não vai dar pedra. Se eu pedir peixe, o Senhor não vai dar uma cobra. Do mesmo jeito o Espírito Santo, eu dizendo, por dentro. Sim. Aham. E aí, amado, ele impôs as mãos, e assim, eu achei maravilhoso, porque a mesma base que eu tinha das línguas, porque a gente sabe das variedades de línguas, né? Mas o que eu percebi foi que a mesma base, para aquele momento que eu estava vivendo, o Espírito de Deus, ele foi trazendo essa... Porque a Bíblia diz que ele concede, né? Ele concede que a gente tenha essa fala. Muito embora somos nós que falamos, mas foi na mesma linha que eu já fazia, que eu já falava. Sim. E eu disse, Senhor, eu vou ter uma conversa, eu vou fechar essa questão junto com o Senhor, porque eu sei da minha vida, eu sei como eu tenho caminhado, eu tenho frutos na tua presença, e eu vou permanecer firme nisso, e eu não vou deixar essa dúvida entrar mais em mim. E a partir dali, eu comecei a falar em línguas. Na denominação, eu não podia dizer, né? Eu só disse para uma pessoa, que era um grande amigo lá que eu tinha, né? Eu não podia estar dizendo que tinha sido, principalmente por Herênio, né? Sido o canal de impor as mãos, né? Porque aí, pronto, aí cristiano já... Não é nem hashtag, meu filho, já crucificam. Mas aí minha caminhada começou mais firme nesse contexto, né? E a oração em línguas, ela passou, né, a fazer parte mais intensa quando eu defini por dentro as questões, né, de entender que o Espírito Santo já habitava dentro de mim por meio da aliança com Cristo. E pouco tempo depois, algo aconteceu naquela denominação, e algo no sentido doutrinário, né? Uma mudança doutrinária que para mim, assim, feriu princípios que eu tinha aprendido pela própria instrução, né? Como o livre-arbítrio, por exemplo, que eu considero isso como algo importantíssimo dentro do processo de salvação, de vida do homem na Terra. Começou a haver mudanças de não aceitação de batismo nas águas, de não aceitação de Santa Ceia, até esse ponto chegou. E aí, assim, não foi possível, né, continuar, muito embora amando aquele povo, amando aquela denominação, mas a decisão precisava tomar, até porque eu não queria também estar num lugar, né, discordando biblicamente, porque eu sei que, tecnicamente, a gente não vai encontrar lugar perfeito, 100%, que você concorda com 100%. Né? Mas você vai saber dosar. Peraí, cara, esse é um ponto aí que é irrisório. Mas para mim não é irrisório tratar salvação como sendo algo que Deus predestina uns para tal e outros para não. Sim. Né? Por uma questão onde o homem... Então, enfim, entrou essa linha doutrinária, né, da chamada predestinação incondicional, né, como alguns hoje usam, até mudam o nome desse contexto. E aí eu preferi, dentro daquele contexto, não estar mais presente naquela denominação. Mas, enfim, o tema da live é sobre o Espírito Santo, né? Não é sobre mudança de... Mas que maravilha, que assim, testemunho poderoso. E aí, como faz diferença, né? A desenvolver, né? Como faz diferença a informação, né? Um dos questionamentos que as pessoas fazem sobre o batismo do Espírito Santo é por que em muitas situações não acontece
como foi Atos 2, Atos 8, Atos 10, Atos 19, né? Na Sim. própria situação com o apóstolo Paulo ali, Ananias, em Atos capítulo 9, né? Por que que não é algo instantâneo, né? No sentido de chegar lá, alguém põe as mãos, ou o Espírito Santo vem e o pessoal começa a falar em línguas, né? E uma das coisas que eu geralmente falo, argumento sobre isso, é a quantidade de informações que a gente tem que desconstruir para que a pessoa passe a crer, né? E a gente vê em Atos ali o pessoal, Atos Pureza capítulo plena, né? 2, pureza. Aquela fé, né, de criança, né? Jesus falou assim, ó, Se vai para lança mesmo. Jerusalém e espera lá que vai vir do alto. Eu É. imagino o pessoal lá, né, esperando, orando, olhando para o alto, cadê o negócio, mas a expectativa de receber. Hoje em dia as pessoas vão para receber o batismo do Espírito Santo, muitas vezes elas até vão lá na frente ou na sala, sei lá onde vai, mas elas vão para um lugar, mas o caminho, eu imagino igual aqueles jogador de futebol indo bater um pênalti no final do campeonato, sabe? E os jogadores de futebol sai lá do meio do campo, né? Pastor Alexandre tá aí, né? Deve dizer, o cara sai lá do meio do campo até chegar lá no gol para bater o pênalti, é uma confusão na cabeça, um medo, a insegurança, onde é que eu bato, o que que eu faço, como é que... Eu imagino que muitos crentes nas nossas igrejas, eles vão receber o batismo do Espírito Santo para esse mesmo caminho, né? Eles estão lá e vão até ir lá na frente, ai meu Deus do céu, o que que vai acontecer comigo? O que que eu vou falar? O que que eles vão fazer comigo? Como é que vai ser isso, né? E gera medo, insegurança, que é um pouco daquilo que estava no seu coração, né? E paralisa mesmo, né? Um outro ponto Uhum. que eu percebo que é uma batalha para muita gente é o seguinte, porque eu também, em dado momento, porque isso aí não foi... Essa experiência que eu vivi, eu estou condensando ela em parte Aham. de uma conversa aqui com você. Sim. Mas isso durou um certo período, né? Um tempo específico. E Uhum. às vezes eu vinha no ônibus, às vezes andando, indo para o colégio. Na época eu estudava no Americano Batista, estava indo. Uhum. E no caminho eu dizia, meu Deus, um sobrenatural. Uma Aham. coisa. Então, assim, esse às vezes é um outro ponto também que interfere muito no contexto. As Uhum. pessoas querem perceber ou sentir um Uhum. sobrenatural, né? Uhum. Sobre aquele outro item, aquele outro ponto também que o irmão ele dizia, né? Não, não pode falar fora da igreja. Olha para aí. É, Então, todas essas questões são crenças limitantes, né? sim. Então, essas crenças limitantes que não estão baseadas na palavra, porque quando a gente vê Paulo diz assim em 1 Coríntios, capítulo 14, Uhum. verso 18: dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Uhum. E quando a gente olha para a história de Paulo, Paulo não estava todo o tempo dentro do templo. Aham. E como é que ele falava mais em outras línguas? Então, É. um versículo derruba esse sofisma de achar que E o tem que falar em versículo, língua. Um e o versículo versículo, 19, né? Ele fala, sim, contudo, prefiro falar na igreja, 5 palavras com meu é. entendimento, a falar 10. Então ele fala, na igreja eu prefiro falar português. Fora da igreja que eu oro em línguas. Muito bom, exatamente. Então, e a ênfase maior, então, já é esse, né? 19. Aham. Para desconstruir, né, esse engano, gente, pelo amor de Deus. É. Isso é um engano. Ah, não, só pode falar se for dentro da igreja. Outro Aham. engano, só pode falar se sentir um arrepio. Então, pelo amor de Deus, Paulo vivia assim, né? Era um gato arrupiado. É, porque Paulo ele deixa isso claro. Eu falo mais em línguas do que todos vocês. Sim. Outra coisa, como a gente pode desconsiderar, porque é o seguinte, inclusive com todo respeito, né? A gente está discutindo ideias aqui dentro de princípios que nós acreditamos, Sim. mas com todo respeito, quando eu penso, por exemplo, que algumas denominações elas se restringem, eu não vou citar nomes, não vou entrar em detalhes em relação a isso, mas Uhum. elas se restringem a dizer que, não, as línguas ficaram restritas ao Atos dos Apóstolos, na igreja primitiva. A primeira fase da igreja primitiva pode, Uhum. pode desconsiderar um presente tão grandioso desse que Paulo nos dá, É.
né? Porque na verdade foi Deus que nos deu. Mas Paulo faz uma abordagem, gente. É. Então, a gente desconsidera as cartas paulinas? Uhum. Detalhe, Paulo escreveu a maior parte do Novo Testamento. A gente vai desconsiderar para defender uma bandeira de que as línguas não são para hoje. Eu já vi gente falando coisas, irmão, misericórdia. Sim. Né? Eu tinha um amigo que fazia um determinado seminário. Deixa eu só fazer um detalhe aqui, tá? Eu não gosto de citar denominações. Né? A única denominação que eu citei, e eu cito nessa conversa com todo respeito, e eu falo, inclusive, como eu destaquei, que era movimento, muitas vezes, dos irmãos, não era nem algo institucionalizado, mas eu até chego a citar porque ela não existe mais hoje, ok? Sim. Essa denominação que eu citei há pouco, ela não existe mais, tá? E eu respeito, amo sair de lá por questões doutrinárias, mas amo mesmo de coração. Então eu tenho um respeito muito grande pelo contexto denominacional, tá? Então, assim, meu objetivo não é atacar nenhuma denominação, mas é discutir uma ideia aqui. Expor aquilo que nós pensamos, né? Aquilo que a gente crê. Exatamente. Então, o que é que eu observo nesse processo das línguas? Então, a gente não pode deixar de acreditar que as línguas, a operação das línguas é para os nossos dias. Amém. Né? Quando nós observamos, por exemplo, lá em Atos dos Apóstolos, e tem um texto, Paulinho, que para mim é um texto que desvenda, além desse argumento de que Paulo trata sobre línguas, por exemplo, quando nós vamos para o último versículo do capítulo 14 de 1 Coríntios, Paulo diz assim, porque o que é que Paulo está tratando aqui? Paulo está tratando do movimento das línguas em relação ao culto público. Isso. Né? Então, Paulo traz aqui um grande alinhamento para a igreja em relação ao culto público. Isso. Né? E a edificação pessoal. Quando a gente lê com esse entendimento, e é um entendimento, quando a gente vai fazer mesmo, né, fazer uma análise hermenêutica do texto, a gente vai ver o contexto desse texto. Paulo está colocando exatamente nessa linha. Eu quero tratar sobre culto público e línguas. Sim. Profecia e línguas. Ele não está dizendo que tira uma para poder a outra ficar na sua vida cristã. Não. Paulo está dizendo assim, olha, saiba se mover em relação a isso. Então, é tão claro isso que no verso 39, a Bíblia diz assim, portanto, meus amados, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar e não proibais o falar em outras línguas. Então, Paulo ele é tão claro em relação àquilo que ele vivia, gente, pelo amor de Deus. Né? E tem um texto que eu quero compartilhar aqui, pastor, que para mim, assim, além desse argumento do próprio entendimento paulino, existe um outro texto que para mim é maravilhoso e é muito esclarecedor, que demonstra que as línguas elas não ficam restritas a Atos, à igreja primitiva. E aí eu queria saber se o pastor quer saber esse texto qual é. Na hora. Vamos lá, agora vai bombar a live. Pronto. Agora eu quero saber o seguinte, se os irmãos que estão acompanhando, se eles querem saber também, se quer saber, bota o coraçãozinho aí valendo. Pronto, vamos lá. Se quer, eu só vou dizer quando eu ver um bocado de coraçãozinho aí. Aproveitar, deixa para explicar que eu tenho desativado os comentários para poder a gente ver melhor aqui o convidado de baixo. Que às vezes fica o pessoal falando assim, bom dia, boa tarde, boa noite, oi, você tá lindo, não sei o quê. O rapaz fica tentando sair, né? Parece um cara. Mas depois a gente aqui nos comentários de novo. Amém. Muito bom. Mas o coraçãozinho já flui. Vai botando o coraçãozinho maravilha. Aí. Vamos a um contexto muito importante nesse entendimento, ok? Jesus diz assim, permaneçam em Jerusalém para que do alto sejam o quê? Revestidos. De quê? De poder. De poder. Ok. Isso se cumpre na vida dos apóstolos. É interessante que os apóstolos, aqueles que estavam lá na nata inicial, eles tiveram até uma experiência inicial com o Espírito Santo, né? Jesus soprando sobre eles o Espírito.
Mas em Atos é uma coisa assim, é algo assim, bum, né? É escancarado mesmo, se torna público mesmo, né? Sim. Porque a Bíblia faz o relato em Atos capítulo 2, na descida do Espírito Santo. Começaram a falar em outras línguas, segundo o quê? O Espírito lhes concedia que falassem. Segundo o Espírito concedia que falassem. Então, é o Espírito que concede que nós falemos. Sim. Né? Então, isso é uma coisa também interessante. Vou abrir um parêntese aqui. Eu entendo mais ou menos assim, tá? Entenda, eu vou fazer uma parábola agora, fazer um paralelo, uma analogia, só para você compreender. Se eu sou um professor de inglês, certo? E eu passo a ensinar Paulinho a falar inglês. Eu estou concedendo a língua inglesa a Paulinho. Amém. O que que Paulinho precisa fazer? Falar inglês. Exatamente. Então, isso aí é uma coisa que também quebra ou desconstrói aquele pensamento de eu vou abrir a boca. Isso. Né? A possessão do Espírito Santo, né? Tem gente que não, Senhor, tem que ser assim, Deus. Tem que ser assim, Deus. E não vai. Então, imagina, agora Paulinho vai para os Estados Unidos e ele chega e faz assim: eita, o professor Cristiano me ensinou a falar inglês, me concedeu falar inglês. Não, meu irmão, é você que vai ter que desenrolar o rolo aí agora. É isso aí. Né? Então, isso é um conceito também que eu entendo. E quando eu vou ensinar, né, essa temática, e às vezes até no batismo com o Espírito Santo, eu procuro fazer essa analogia. Tá? Lembrando que ele concede e nós falamos. Amém? Amém. Fecha parênteses, vamos voltar para a questão das línguas que não ficam restritas apenas à igreja primitiva. Certo? Amém. Em Atos capítulo 2 foi escancarado. A Bíblia chega a dizer que existiam pessoas de várias outras regiões. Você pode observar isso nos versos, né, 9, nos versos 10, no verso 11, 9, 10 e 11 do capítulo 2 de Atos. Sim. O que é que nós vamos observar? Nós vamos observar pessoas de várias regiões olhando e presenciando o que, pastor Paulinho? O que é que eles estavam presenciando? Eles estavam presenciando o batismo do Espírito Santo sobre os apóstolos, né? Sobre os apóstolos. E o que é que eles viram ali? Eles viram um povo muito diferente. Diferente. Acharam que eles estavam bêbados, né? Ao ponto de achar que eles estavam embriagados. Não é assim? Isso. Maravilha. Então, olha quantas evidências nós temos aí naquele momento. A questão das línguas. Eu entendo nesse contexto a presença, inclusive, da interpretação em operação, né? Ele chega a entender, cada um, a Bíblia diz que ele entendia na sua própria língua materna. Isso é impressionante. Isso é possível também. Sim. Né? Ou num contexto de interpretação, ou num contexto literal, é possível sim. Eu vou dar um exemplo. Um dia eu estava num culto falando em outras línguas e foi um mover assim tremendo e a minha voz se destacou e eu não sei falar inglês, inclusive assim, fui para os Estados Unidos, penso no desespero, aleluia, ou misericórdia, né? Até para ir no banheiro eu dizia restrome, o pessoal. Eu tive que dizer assim, pipi, pipi, aí o pessoal ali, ó. E olha que eu dirigi quase 5 mil quilômetros, só eu e minha família no carro. Né? E o Espírito Santo, Deus Pai, Filho, os anjos, tudo trabalhando na minha família. Então, assim, eu não sei falar inglês, enfim, as palavras são poucas que eu sei desenvolver. Mas naquele culto, uma irmã chegou e disse, olha, pastor, eu quero saber, eu estou tão feliz, você começou a fazer um curso de inglês, não foi? Eita. Aí eu disse, não, irmã, que história é essa? Aleluia, vai, ministra aí. Eita, pai. Aí eu disse, não, comecei não. Ela disse, pastor, pelo amor de Deus, o que é aquilo? O senhor falou
literalmente. E ela pegou uma frase inteira que eu peguei e falei em inglês. Meu irmão, Uau. no meio das línguas veio aquelas palavras. E ela escreveu essa frase na Bíblia dela. E isso foi no ano de 2007. Sim. E no ano de 2017 ela veio ministrar na nossa igreja, ela é uma ministra do Evangelho, e ela disse, pastor, olha para aqui. Aí me mostrou que tinha escrito na Bíblia dela. 10 anos depois, quando ela mostrou o destaque da frase que eu tinha dito, abrindo uma história de glória. Uau. Inclusive passou a ser o tema do ano de 2017 para nossa igreja, abrindo Uau. uma história de glória. Então, assim... Irmão Reagan conta testemunhos assim aqui também. Ele falando Sim. alemão, né? E pessoas tremendo. testemunhando isso. É Tem tremendo. um DVD do Donnie McClurkin, eu acho o nome dele. É Sim. um pastor e cantor gospel. E eu tenho esse DVD, é lindo. Ele começa a falar em salmos, hinos, cânticos espirituais. Ele começa em alguma parte falando, "O braço, e daqui a pouco ele fala assim, espera em Deus." Ah! Na gravação do DVD, cara, soltou uma frase em português. O cara é americano lá, soltou uma frase em Da gema. português. Então acontece mesmo. Acontece. O problema é que as pessoas querem limitar Isso. a esse tipo de manifestação. E dizer, não, só vale se for numa língua conhecida. E onde é que a gente desconstrói também esse pensamento que só vale se for numa língua conhecida? Quando a Bíblia diz que quando alguém fala em línguas, a sua mente fica infrutífera. Infrutífera, ótimo. Ou seja, não há um entendimento natural, né? Tanto é que a própria Bíblia, meu Deus do céu, eu vou ter que marcar esse Atos, 1 Coríntios, capítulo 14. Porque a Bíblia também, a Bíblia chega a dizer assim também, né? Pelo que... capítulo 14, eu vou voltar aqui para... Estou saindo de Atos, tá? Estou segurando o Atos, que eu vou voltar para lá. Tá. A gente tem 15 minutos. Eu olhei aqui agora. O que é que a Bíblia diz? Verso 13. Pelo que fala em outra língua, deve orar para que possa interpretar. Isso. Né? Aqui também tem uma outra riqueza, tá? Que outra riqueza? Meu Deus, é uma coisa puxa a outra, tá vendo? É tremendo, né? Maravilhoso. Deus me ensinou há muitos anos atrás que é interpretação e não tradução. Amém. Como é que Deus me ensinou isso? Eu estava cantando uma canção, que a Bíblia também diz, verso 15. Que farei, pois? Orarei com o Espírito e também orarei com a mente. Que orar com a mente é esse? É orar com o entendimento. Com a sua língua materna, com uma língua conhecida. E o que é orar em espírito? É orar em línguas, que a mente fica infrutífera. Ele vai dizer no verso 14, né? Verso 14, porque se orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Né? Então, essa manifestação das línguas pode sim ser uma língua conhecida para manifestação e alcance de alguém, mas ela pode ser num contexto onde eu preciso orar para que venha interpretação. Amém. E aí onde vem um detalhe, não é tradução, é interpretação. E como é que Deus me ensinou isso? Veja que interessante. Como é que tá para vocês aí? Glória. Aí voltou. Deu uma travadinha, mas voltou. Eu parei. Voltou. Eu percebi, muito eu parei. peso de glória. Aí ele diz assim, aleluia, glórias. Verso 15. Que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com a mente. Foi nessa base desse texto que Deus me ensinou que não é tradução simultânea, é interpretação.
Amém. Por quê? Porque eu estava um dia num tempo de adoração, salmodiando, falando em outras línguas, e baseado numa melodia de uma canção. E eu vinha em outras línguas naquela melodia. E quando chegou no refrão, eu continuei em outras línguas. Mas quando voltou para o início da música, eu parei. E eu disse, Senhor, e agora? Como é que eu vou repetir o que eu disse no começo? Isso faz muitos anos, irmão. Aleluia. Pode, perdoe a minha simplicidade. Mas eu dizendo com Deus, estava crescendo. Eu tinha, acho que 3 anos no Evangelho. 2 anos, mais ou menos isso. E eu disse, mas como é que eu vou voltar agora? Uhum. Aí Deus disse para mim, o que você está falando não é o que a música está dizendo. Uhum. E não é... E o que você fala, você não está traduzindo o português, não. Isso. Né? Se houver uma interpretação, vai haver uma... E aí é por isso que muitas vezes a gente fala muito tempo e às vezes a interpretação é uma palavra. Amém. Né? Eu um dia estava num tempo de oração em outras línguas, vivendo um tempo de pressão muito grande e comecei a orar em outras línguas, na igreja, para edificação pessoal, no meu contexto lá, no meu lugarzinho, né? Porque também isso é um outro ponto, né? Nós podemos, a gente não vai estar... Se a gente destacar, a Bíblia diz que tem a interpretação. Mas você pode ter o seu tempo de oração individual, da sua edificação. E eu estava num momento difícil, estava orando em outras línguas, e veio algo tão claro para mim, tão claro. Deus dizendo assim, meu filho, eu te amo. Para mim, aquele problema que eu estava vivendo, aquela situação, acabou-se mesmo. Muito bom. Saber que é amado por Deus, tremendo, coisa linda. Então, voltando para o contexto de Atos. Então, o que aqueles homens estavam vendo? Aqueles homens estavam vendo uma manifestação espiritual, estavam vendo, mas estavam vendo algo físico também. Por isso que eles estavam dizendo, eu estou considerando esses homens como embriagados. Né? Esses homens estão embriagados. Só que aquilo chamou a atenção tanto deles, ficou tão forte para eles, que eles continuaram ali. E parece que eu consigo ver esse momento desse modo. Olha, um grupo aqui orando em língua, poder, fluindo. E um outro grupo olhando, dizendo assim. E eles chegaram ao ponto, no verso 37 do capítulo 2, eles chegaram ao ponto de dizer o seguinte: como nós conseguiremos isso aí, ó? Uhum. Esse dom aí, esse mover, essas línguas, como é possível? O texto é muito claro e pode fazer exegese, pode fazer a hermenêutica do texto. Voltando, né? Então, aqueles homens, eles estavam... Paulinho, tá me ouvindo? Tá, né? Vamos lá. Aqueles homens, eles estavam tão desejosos que eles começam a perguntar a Pedro. Aliás, aos discípulos. Eles dizem, olha, o que é que nós faremos? Ou o que é que eu preciso fazer para ter isso aí, ó? Enquanto um estava ali, agora os outros que estavam vendo, eles desejaram aquilo. Sim. Aí, o que é que a Bíblia diz? Vamos lá, porque tem a chave, e eu queria... Não posso terminar essa live sem deixar esse verso para vocês. Porque esse verso e esse contexto, ele mostra claramente que as línguas, os dons, são para esse tempo também da igreja que estamos vivendo. Amém. Olha o que é que a Bíblia diz. Atos 2, verso 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. E recebereis o quê? O dom do Espírito Santo. O que é que Pedro estava dizendo? Olha, vocês querem isso aí, esse mover, esse dom,
Isso que vocês estão vendo, Rasterebala, está como embriagado, poder, mover, unção, graça, um ri, outro corre. Isso aqui agora sou eu que estou colocando, tá? Pelo amor de Deus. Mas o embriagado, meu irmão, as reações, eu acho que dá para englobar muita coisa nisso aí. Não é assim? Sim. Mas vamos lá, vamos pro texto, ok? Esse um ri, outro corre, sou eu que estou colocando, tá? Mas era como embriagados. E falando em outras línguas. Aí a Bíblia diz assim: pois, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois, para vós outros é a promessa. Aí a minha pergunta, pastor Paulinho e demais. Para quem é a promessa? Aleluia. Aí, voltou. Amém. Olha que interessante. Ele está dizendo, para vós outros é a promessa. Ou seja, para eles que estavam ali. Para os filhos deles, ainda está restrito. Para os que estão longe, ainda está restrito aquele tempo. Aí Pedro diz assim: isto é para todos quantos o nosso Deus chamar. E aí eu pergunto: Deus tem chamado pessoas ao longo da história da igreja? Amém. Deus tem chamado pessoas nos nossos dias? Amém. Se Deus chama a gente hoje, os dons, as línguas, a profecia, o poder está disponível para hoje. Amém. Amém. E é nisso que eu creio, e é baseado nisso que eu digo. Não está restrito apenas a Atos. É para todos quantos Deus chamar. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E aqui Glória fica o quão simples é, né, o batismo no Espírito Santo. Né? Ele fala, quer receber? Se arrependa dos pecados. Ou seja, fala sobre o novo nascimento. Nasça de novo, seja batizado em nome de Jesus e receba o dom do Espírito. Creia, fale e tenha a sua vida transformada por isso. Né? É simples assim. É isso. É simples assim. Muito bom. Glória a Deus. Pastorzão, a gente vai ter a live do Ministério agora às 11 horas e estou cuidadoso da gente não entrar nesse horário. Agorinha. Obrigado pela sua presença. Obrigado por compartilhar seu testemunho. Tanta coisa maravilhosa. Eu tenho certeza que quem acompanhou aqui foi muito edificado na sua fé, né? Com certeza aí sofismas, né, foram combatidos, né, e fortalezas destruídas, e Deus certamente vai poder agir com mais poder, né? Temos 20 segundos para dar uma despedida aí. Beijo, meu amado Paulinho.